Boa tarde, brava gente, sejam todos muito bem-vindos. A segunda-feira, a semana começa quente, com vários assuntos muito preocupantes no Brasil, na Argentina e claro que a gente vai também cobrir aqui as atualizações da guerra de Israel contra o Hamas. A gente vai começar dando um pulinho lá em Sapopemba, onde hoje pela manhã houve um ataque a tiros dentro de uma escola. Um adolescente de 15 anos atingiu 3 coleguinhas, um deles, infelizmente, não resistiu. Outro assunto que aconteceu, que foi grave também, foi na Cracolândia. Um carro atropelou 16 pessoas e ficaram feridas seriamente, algumas até com fratura exposta. Mas fica comigo que você vai entender melhor a contextualização disso aí, tá? Vamos comentar também sobre o que está acontecendo em Israel, no Oriente Médio. Teve uma declaração da Turquia muito importante em relação ao Hamas. E também nessa edição a gente dá um pitaco sobre a eleição na Argentina. Fica comigo até o final do vídeo, você vai sair daqui muito bem informado. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo para ajudar o canal. Compartilha nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, aproveita, você tropeçou aqui por acaso, vai, se inscreva e ative o sininho. Você acaba recebendo por um milagre as nossas notificações e também ajuda o canal a sair do shadow ban. Vamos começar com a seguinte notícia. Aconteceu, infelizmente, um ataque na escola estadual de Sapopemba, na Zona Leste, que deixou uma estudante que não resistiu e outros 3 feridos. O adolescente foi detido. Só queria saber, em primeira instância, se a arma é de CAC. Só isso. E outra coisa que eu queria saber também é que parece que o estudante alegou sofrer bullying e também parece que houve um aviso de que ele faria o que ele fez e ninguém tomou a menor providência, né? Eu deixo aqui os meus verdadeiros, sinceros sentimentos a todas as famílias envolvidas, inclusive a família do adolescente que fez o disparo, mas a pergunta é: até quando nós deixaremos as nossas escolas à mercê desse tipo de coisa? Na última onda de ataques, não ficou decidido aqui em São Paulo que colocaríamos seguranças armados na escola? Não ficou decidido isso? Por que isso não foi implementado? Porque a esquerda fez um carnaval, fez um estardalhaço para impedir que armas chegassem próximos das nossas crianças. Aí não chega a arma do benfeitor para protegê-las, mas chega a arma do desavisado, do desequilibrado, com problemas, né? Eu queria saber onde esse adolescente realmente conseguiu esta arma, porque comprar legalmente ele não comprou. A gente já sabe bem disso. Bom, algo muito importante, muito grave que aconteceu também foi na Cracolândia. Aconteceu ontem, tá? Às 11h25 da noite, 3 usuários de drogas sofreram fraturas expostas nas pernas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas 13 pessoas ficaram feridas. O que rolou? Vou dar pano de fundo aqui para vocês. O carro estava passando, o motorista civil, desarmado, pagador de seus impostos, passou ali numa das ruas da região da Cracolândia e ele conta que vieram 20 zumbis em cima do carro dele. Todo mundo sabe que ali tem a estratégia criminosa de quebrar vidros, né? Eles quebram os vidros dos carros quando o carro para no farol ou diminui a velocidade por qualquer motivo. Vão em cima e tentam danificar o carro, roubar o que eles podem, o que eles conseguirem. E muitas vezes o cidadão de bem que está dirigindo seu carro, ele sai machucado, ferido e muitas vezes perde a vida. E aí esse motorista, apavorado com aquela horda de zumbis para cima do carro dele, ele engatou uma primeira e passou com o carro. E aí houve esse atropelamento. Esse é o retrato do que é o Brasil de verdade. Sem segurança pública, sem segurança para o cidadão e ainda criminaliza o cidadão que clama pelo direito de legítima defesa. É isso que temos para hoje na fila do pão. Vou continuar acompanhando as notícias e atualizo vocês por aqui. Vamos para a cobertura do que está acontecendo em Israel. Tem uma série de dados que eu quero passar para vocês agora. O André diz que o Itamaraty confirmou que foi notificado pela Embaixada do Brasil em Israel sobre o desaparecimento de mais um brasileiro, possivelmente durante a invasão do grupo palestino no último dia 7.
O caso envolve Michel Nissebaum, de 59 anos, um senhor. Pela primeira vez na guerra, um alarme na região do Acre, na região norte de Israel, soou, ou seja, Israel está sendo atacado ali no norte, fronteira com o Líbano, está acirrando ali aquela coisa, né? Israel está bem preparado, tanto para combater ao norte quanto ao sul. Não se preocupem com isso. Eu só quero que vocês guardem em perspectiva Líbano, porque eu tenho algo para falar com vocês muito importante a respeito dessa região e das coisas absurdas que já aconteceram nessa região, tá bom? Netanyahu se encontrou com o primeiro-ministro grego Mitsotakis em Jerusalém. Parece que a Grécia ali é um ponto bastante importante também de apoio a Israel pelo controle das águas ali, tá? E o New York Times publica finalmente um pedido de desculpas pelo erro que cometeu na cobertura da explosão do hospital em Gaza. O The New York Times pede desculpa por ter se baseado demais nas afirmações do Hamas, né? A gente desculpa, desde que o The New York Times corrija a rota, porque não é de hoje que o The New York Times é utilizado como fonte de propaganda de governos totalitários, de globalistas totalitários, de gente que não vale nada, mas que tem muito dinheiro no bolso. Então, antes de vocês terem qualquer dúvidas a respeito de que aquele bombardeio no estacionamento daquele hospital não foi de Israel, dê um pulinho lá nos principais perfis do The New York Times, que você vai ver o pedido de desculpas chulo, como se o The New York Times não tivesse nenhuma responsabilidade e não tivesse accountability, não tivesse que prestar contas do que faz como mídia internacional. É o fim da picada, mas pelo menos a gente consegue hoje estabelecer que não, realmente não foi um bombardeio de Israel. Não foi. Seguindo aqui, eu quero falar com vocês da Brigitte Gabriel. Lembra que eu pedi para vocês guardarem perspectiva sobre o que aconteceu no Líbano? Então aqui, ó, essa aqui é a Brigitte Gabriel. Eu vou ter que comer um pouquinho só o rosto dela para vocês poderem ver a legenda. Eu vou ler uma parte desse vídeo, só uma parte, porque ele tem descritivas muito pesadas e nós fomos censurados semana passada 2 vezes por causa dos nossos conteúdos que trazemos aqui da guerra, tá? Então, quem é a Brigitte Gabriel? Brigitte Gabriel é uma libanesa cristã sobrevivente do massacre em Damour, ao Líbano, pelos palestinos radicais. Isso aconteceu em 1976 e ela vai contar um pouco da experiência dela. Vamos lá, eu vou tirar o áudio. Ela diz: oi pessoal, obrigada por me assistir. Meu nome é Brigitte Gabriel e gostaria de compartilhar com vocês a minha história. Percebi ontem, quando publiquei um post sobre meu passado, que muitos dos meus novos seguidores e pessoas que me conhecem como a comentarista política, que está sempre comentando sobre eventos políticos e acontecimentos atuais, que muitas pessoas não fazem ideia da minha história. Porque sou tão apaixonada e por falar da maneira como falo. Mas deixe-me compartilhar com vocês meu histórico e entenderão o motivo de onde vem essa paixão e por que esta semana tem sido tão difícil para mim assistir o que está acontecendo no Oriente Médio. Veja, eu nasci e cresci no Líbano, que costumava ser o único país de maioria cristã no Oriente Médio. Tínhamos a mente aberta, éramos justos, tolerantes, multiculturalistas, nos orgulhávamos do nosso multiculturalismo. Tínhamos fronteiras abertas, recebíamos todos em nosso país, porque queríamos compartilhar com eles a ocidentalização que havíamos criado no coração do Oriente Médio. O Líbano tinha se tornado a Paris do Oriente Médio, a capital bancária do Oriente Médio. Infelizmente, tudo isso começou a mudar quando aceitamos uma onda de refugiados em nosso país. Pessoas que não compartilhavam dos nossos valores, mas que queriam usar o Líbano como plataforma de lançamento para matar judeus e lançá-los ao mar. O Líbano foi o único país do mundo árabe que aceitou a terceira onda de refugiados palestinos. Quando eles chegaram ao nosso país,
queriam destruir nosso país. Eles acabaram destruindo o nosso país. Meu dia 9 de setembro de 2001 aconteceu comigo em 1975, quando palestinos islâmicos radicais explodiram minha casa, derrubando-a e me enterrando sob os escombros, ferida. Fiquei internada em um hospital por 2 meses e meio, enquanto estava deitada em uma cama de hospital, ligada a aparelhos intravenosos, e eu perguntava aos meus pais, por que eles fizeram isso conosco? Meus pais me diziam, porque somos cristãos. Eles nos consideram infiéis e querem nos matar. Então aprendi desde quando eu era uma garotinha de 10 anos que queriam, finalizar a vida dela simplesmente porque nasci na fé cristã. Esse vídeo tem mais de 10 minutos, daqui para frente eu não posso continuar porque a descritiva dela é bem aberta e eu não quero ter problemas aqui com a plataforma. Esse vídeo na íntegra já está no meu Twitter, já está no meu canal do Telegram, e o link do meu perfil do Twitter e no canal do Telegram está aqui na descrição. Então, você pode conferir o vídeo dela na íntegra nesses canais, tá? Mas, para você que duvida, você que nunca ouviu falar de um massacre cristão no Líbano, na cidade de Damour, por volta de 1975, 1976, eu separei essa matéria, que eu nem posso mostrar direito por causa das imagens. Então, o que acontece? Aqui tem a cobertura total do que foi esse massacre, tá? 600 civis libaneses foram brutalmente finalizados e outros milhares foram deslocados à força de suas casas. Eu vou tentar passar aqui, não vai dar para mostrar por causa das imagens. Naquela altura, milícias palestinas desencadearam o início de uma longa guerra civil destrutiva. Os militantes armados palestinos, liderados por Yasser Arafat, defendiam limpar o sul dos seus habitantes que se opunham à opressiva presença militar palestina e ao nacionalismo árabe. Arafat afirmou certa vez que o caminho para Jerusalém passa por Jounieh, uma cidade costeira libanesa. Essa declaração foi considerada por muitos libaneses como uma deslealdade ao Líbano e uma ameaça direta aos libaneses. No dia 20 de janeiro de 1976, as milícias palestinas conseguiram sitiar a cidade de Damour depois de terem invadido as cidades cercadas, apoiadas por milícias libanesas de esquerda. Então, eu vou deixar aqui o rosto dela enquanto eu comento com vocês o seguinte. Lá no Líbano, tinha problema de Israel? Lá no Líbano, Israel tinha tomado terras de palestinos? Lá no Líbano, tinha a ONU malvadona que roubou terra dos palestinos para entregar ao terrível malvadão Israel? Lá tinha guerra por território Israel-Palestina? Não, não tinha. Lá era o Líbano. E os palestinos radicais queriam tomar a terra do Líbano de libaneses, declarando, inclusive, que o caminho de para Jerusalém passava pela cidade no sul do Líbano. Então, lá no Líbano, na década de 70, palestinos radicais, que a gente chama aqui nominalmente de terroristas, queriam roubar terras de libaneses nascidos lá, só porque eram cristãos. Ali no sul, a cidade costeira, onde ali, até a Brigitte diz que aquela região se tornou a Paris do Oriente Médio, o centro bancário do Oriente Médio, e você vê novamente os donos do mundo, os globalistas, mexendo os pauzinhos para uma guerra proxy, e isso não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com a nação americana, tem a ver com quem manda nas nações. É importante que você entenda isso. Então hoje querem justificar o massacre de judeus porque Israel fechou nossas fronteiras, Israel roubou as nossas terras, Israel é malvadão. E no Líbano, qual era a justificativa? Lá no Líbano, a justificativa era: o Ocidente se infiltrou aqui no Oriente Médio e olha o tanto de gente cristã que tem aqui já. Essa era a justificativa, o Ocidente malvadão. Então entendam, enquanto você não tiver a consciência
de que essa guerra não é contra os judeus, é contra o Ocidente, é contra o cristianismo, é contra tudo que discorde do que o povo muçulmano pensa e acha como certo, é porque você ainda não entendeu nada. E aí, de repente, você pode dizer, mas Valéria, se a gente já sabe que são cordinhas sendo movidas, que houve um planejamento de Albert Pike lá atrás, que ele disse, a Primeira Guerra acontecerá assim, a Segunda Guerra acontecerá assim, e a Terceira Guerra entre judeus e muçulmanos. Se a gente sabe que foi tudo planejado, o que adianta a gente ficar falando? Bem, nós sabemos, desde sempre, nós cristãos principalmente, que o mundo terá um fim não muito bonito antes da volta de Jesus. Não ficamos? E ainda assim você não passou a vida inteira defendendo os seus bons costumes, os valores morais, a salvação em Cristo? Não foi? Por que você não se calou já que você sabia qual era o final? Por que você não calou a boca já que você sabia que estava tudo estabelecido por Deus? É a mesma coisa. Então, só porque você acha que você conhece bem as cartas de Albert Pike, planejando e determinando que assim seria, e que você não tem que abrir a sua boca para falar em defesa do bem, você faz parte da turma do silêncio dos bons que permite o império do mal. Eu não quero fazer parte dessa turma. Se você acha que você tem que se calar só porque você sabe muito bem que as cordinhas estão sendo puxadas, você não tem nem que seguir esse canal. Porque aqui nós somos protestantes. Nós protestamos contra o mal. Aqui a gente faz como Paulo. A gente insta pelo bem, pela salvação, pelo evangelho, oportuna ou inoportunamente. Ter todos os meus respeitos à senhora Brigitte, perdão, lá no meu Twitter tem a @ dela, sigam ela, deixem mensagens de gratidão por ela desvendar e trazer todo esse infortúnio que aconteceu com ela e com a família dela e com o povo dela, e pela luta dela da vida inteira, colocar os pingos nos is exatamente onde tem que ficar. Tá bom? Vamos em frente aqui. Que eu queria mostrar para vocês que tem uma reação acontecendo contra o Hamas no Oriente Médio, e é importante que a gente mantenha isso em perspectiva, porque sim, eu comentei com o meu grupo no Telegram que eu tinha uma pequena sensação de que não ia escalar agora, que não ia ser definitivo agora. Eu não sei porquê, não tenho motivos, tudo está se encaminhando realmente para uma escalada séria a nível mundial, porta-aviões estão se movendo, nações estão se movendo, a gente sabe que a maioria é tudo podre, sabemos que eles só estão fazendo conta agora de quanto a gente pode ganhar mais financeiramente e em poderio com essa guerra. Ah, mas e a vida dos inocentes? Dane-se, não é com eles. Nós sabemos de tudo isso, mas tem algo que está assim me incomodando, falando, olha, não é agora. Eu não sei, posso estar errada, mas olha só. Turquia, Erdogan deu um importante recado ao Hamas. Semana passada saiu essa matéria dizendo que, olhando para o papel de mediador de Gaza, Turquia esfriou laços com o Hamas, tá? Esfriou. Ele está restringindo uma retórica de apoio a muçulmanos que foram roubados por Israel. Então, Ankara abriu educadamente a porta à permanência dos líderes do Hamas na Turquia, segundo duas fontes, enquanto caminha na corda bamba diplomática, tomando cuidado para não pôr em risco seu recente degelo com Israel e, ao mesmo tempo, que mantém o apoio à causa palestina. Então, assim, o que Erdogan está fazendo? Ele teve uma breve, suave aproximação com Israel e agora ele deu um gelinho no Hamas. Semana passada ele deu um gelinho no Hamas e hoje ele convidou os líderes do Hamas a deixar a Turquia. Porque ele já sabe, né? Ele já sabe o que pode acontecer com ele. Ah, o líder do Hamas está aí, filhinho? Manda civil sair da área onde está o líder do Hamas. Porque é assim que Israel vai conversar daqui para frente.
E aí ele está lá na corda bamba, ele tem um país muçulmano nas mãos, entendeu? Vizinhos, cheio desse povo radical, vamos colocar assim, cheio desse povo radical. A Turquia é uma barreira que impede a invasão generalizada desse pessoal à Europa, que a Turquia fica bem ali no meio, né? Então as fronteiras da Turquia, fronteira leste, sul da Turquia, aguentam bem, seguram bem, tá? Porque senão seria uma avalanche de radicais invadindo a Europa. Então a Turquia faz bem aquele papel. E agora a Turquia gela com Hamas e tem uma aproximação com Israel. É um bom sinal. É um bom sinal de que não será agora que nós teremos que realmente começar a tomar medidas mais drásticas para o que pode se avizinhar. É só uma sensação, tá, gente? Não estou aqui buscando viés de confirmação para os meus sentimentos, não. É só porque realmente aconteceu e eu achei sui generis e resolvi trazer para vocês. Outra coisa que eu quero deixar vocês muito atentos é o seguinte, ó. Desconfie de quem condena Israel por supostamente não abrir um corredor humanitário, mas não condenou Maduro de fazer o mesmo, além de não ter permitido a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Então, quando você vê um esquerdista descendo o pau em Israel, dizendo que o que está acontecendo lá em Israel é um gênero, mostre para ele, pergunte para ele, vem cá, quando Maduro impediu a entrada de ajuda humanitária e não abriu o corredor humanitário para venezuelano que queria sair da Venezuela pudesse sair e quem quisesse ficar, mas que estivesse precisando de ajuda receber, teve uma guerra civil lá na Venezuela, não declarada, mas teve uma caçada, porque guerra civil só acontece quando os dois lados estão armados e os cidadãos venezuelanos estão desarmados. Então não é guerra civil, é massacre. Então houve um massacre lá na Venezuela. E Maduro não permitiu que a ajuda humanitária entrasse e não abriu o corredor humanitário. As pessoas que conseguiram fugir, fugiram pelo meio da floresta. Tá? Então pergunte para ele. Ah, você defendeu Maduro, agora você quer criticar Israel. Certinho. Só fica atento. Vamos seguir aqui, que eu registrei aqui, ó, regime de Maduro impede a entrada de ajuda e distúrbios deixam mortos e feridos. Caminhões com mantimentos são incendiados. Divisas com Brasil e Colômbia têm violência. Então, Maduro não permitiu a entrada de ajuda humanitária para os seus civis. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, quando a gente fala que essa coisa... Ai, não fala sobre o regime do moço do bigodinho alemão, porque aquilo foi muita violência. Vamos semear o amor e a paz. A gente está correndo o risco de passarem tantas gerações sem terem ouvido falar no real massacre que foi o regime do moço do bigodinho alemão, que a gente corre o risco dessas gerações aí sequer terem ouvido falar que isso aconteceu. E se isso voltar a acontecer, essas gerações não terão a menor capacidade de identificar quando estiver chegando, pelo menos para tentar fugir, né? O que Israel fez? Israel chamou toda a imprensa que pôde e passou mais de 1 hora de vídeos recuperados das body cams dos corpos que foram abatidos dos terroristas e fez uma sessão de exibição especial aos jornalistas do mundo inteiro, ó. Centenas de jornalistas e fotógrafos de empresa de comunicação social de todo o mundo assistiram hoje à exibição de um filme com imagens diversas que mostram a extensão dos horrores cometidos pelo Hamas. As imagens foram obtidas de diversas fontes, incluindo câmeras corporais usadas pelos terroristas, câmeras de painéis, equipes de resgate de emergência e câmeras do Serviço de Segurança Israelense. Por que isso é importante? Eu vou ler aqui um post do Hoje do Mundo Militar. Se você não segue esse perfil, siga o perfil, siga o canal no Telegram também, que é bem importante. Ele diz o seguinte, ó, quando as forças dos Estados Unidos começaram a liberar campos de concentração nazistas na Europa na Segunda Guerra, na fase finalzinha, o general Eisenhower ficou tão horrorizado com o que ele viu, os restos de tudo que ele encontrou, que ele decidiu convocar jornalistas e civis
para que fossem testemunhas do horror que ele estava vendo com seus próprios olhos. Por quê? Ele disse: os horrores que presenciei eram tantos que, se fossem apenas contados, ninguém acreditaria. Por isso ordenei que tudo fosse filmado, para que não possam desmentir no futuro. Por isso que eu sou a favor da liberação das imagens de forma livre. Porque o seu filho de 10 anos, o seu filho de 12 anos, abaixo disso não, mas o seu filho de 10 anos, o seu filho de 12 anos, o seu filho de 15 anos, tem que ver isso. Eles precisam ter conhecimento. Claro que ao lado de um adulto, orientados. Esses adolescentes que vivem aí no TikTok babando por palhaçada, eles precisam ver o que uma consciência obliterada com rede social, com dopamina no cérebro, com educação que diz que o mais importante a qualquer preço é prazer e satisfação. Eles precisam ver para onde está levando o mundo, eles precisam ver que isso está acontecendo agora. E que esse pessoal que promove esse tipo de coisa também está em território nacional. Me entenderam, né? Pois é. E aí, Israel teve que fazer o mesmo neste fim de semana. Pegou todas as imagens liberadas e chamou a imprensa do mundo inteiro, para que nenhum desses filhos da mãe mais coloque em dúvida o que está acontecendo neste momento. Eisenhower ficou preocupado com que aquilo fosse negado no futuro. Nós estamos vendo uma negação peremptória sendo tentada hoje, ao vivo. Enquanto acontece o fato, a desinformação entra para tentar colocar tudo em dúvida. É gravíssimo isso, gente. É muito grave. Vamos lá. Vamos dar um pulinho na Argentina? Vamos, né? Vocês ficaram sabendo aí que Massa ficou em primeiro lugar e o Milei loucão ficou em segundo lugar. E aí o Flávio Bolsonaro chamou a atenção muito importante sobre o que está acontecendo na Argentina. O dólar custa 1.000 pesos. $1 custa 1.000 pesos. A inflação está em 138% ao ano. Mais de 40% do país está abaixo da linha da pobreza. E o homem que levou a Argentina de vez para o buraco, que é o ministro da Economia, foi o mais votado na eleição e vai para o segundo turno. O que nós podemos dizer sobre isso? O que nós podemos dizer? Que pena que eu não posso nem falar em recontagem, em detalhes. Porque se você acha que o voto na cédula de papel impede a fraude, você entendeu tudo errado. Fraude, ela é possível em qualquer sistema. A cédula de papel, ela pega a fraude, mas ela pega como? Na recontagem. E se não pedir recontagem, você pode votar do jeito que você quiser, porque não importa em quem você vota e nem como você vota. Importa quem conta os votos. Certinho? Certinho. Ficando por aqui, deixando um beijo no coração de vocês, pedindo like, compartilhamento. Vou tentar chegar aqui com o vídeo das 15 horas. Vou me atrasar, né? 1 hora aqui agora, quase. Vou me atrasar, então peço a vocês paciência. Vou pedir like e compartilhamento. Se você gosta aí do nosso trabalho, aqui tem um Pix que você pode nos apoiar. Aproveita enquanto você pode, enquanto não taxa um Pix e enquanto nós estamos por aqui. Então leve em consideração o trabalho primoroso que a gente tenta fazer aqui para vocês, tá? O Pix é doarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor. Na descrição tem 2 contas bancárias, uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe fora do Brasil. Eu volto. Encontro com vocês já nos comentários. Beijo no coração.